Pedro é avisado. Pedro é avisado. Você sabe que Deus nos trouxe aqui, nós andamos na presença de Deus, e Deus sempre nos alerta, sempre nos avisa. Muitas das vezes nós não damos importância ao que o Espírito Santo fala. Muitas das vezes nós não damos importância. Tem pessoas que estão há tanto tempo na igreja que ela acha que o tempo dela já garantiu a ela a salvação, e a verdade não é essa. Tem muitos convencidos do que convertidos. Amém, igreja? Muitos convencidos. É pastor, é bispo, é obreiros, é membros. A palavra de Deus diz: você que pensa que está em pé, cuide para que você não caia. Você que pensa que está em pé. Então nós temos que estar constantemente cuidando para que nós não venhamos cair em tentação. Você está entendendo, sim ou não? Então Jesus aqui vai avisar a Pedro que Pedro não era um convertido. Diz assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Quem pediu para peneirar Pedro? Quem, igreja? Satanás. Satanás tem pedido para nos peneirar. Só que a misericórdia de Deus é tão grande na nossa vida que o Senhor Jesus não permitiu, como não permitiu também a Pedro. Você está entendendo, sim ou não? A todo momento Satanás vem pedindo para Deus para peneirar a sua vida, para peneirar a minha vida. Mas o Senhor Jesus viu que ainda falta em nós mais ainda da comunhão com Deus. Amém, igreja? Certa vez Deus olha para Satanás e fala: vê, Jó, meu servo, íntegro, reto e temente a Deus. Satanás pediu para peneirar Jó. Satanás fala: sabe, ele te serve de boca para fora, ele te adora porque tudo o que ele faz, você tem prosperado ele, tem cercado ele, tem protegido ele. Toca no que ele tem e vai ver se ele não blasfema na tua cara. Porém Deus não é como eu e nem como você. Deus conhece o nosso coração. Amém, igreja? E Deus conhecendo o coração de Jó, Deus conhecendo os pensamentos, falou a Satanás: não toca, só não tira a vida dele. Ali Satanás estava peneirando a Jó. Deus permitiu Satanás peneirar Jó. E Satanás tira tudo que Jó tinha. Você conhece a história. Jó fica sem os filhos, sem a sua riqueza. O diabo só não tocou na esposa, que a esposa não era convertida. E ela é usada e diz: vem cá, você ainda continua servindo esse Deus? Depois de tudo que você perdeu, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó diz: você, mulher, fala como louca. Porque Jó entendia que tudo vem da parte de Deus. Talvez fale: estou sendo perseguido, estou passando por uma luta. Irmão, você não sabe o que é luta, você não sabe o que é ser peneirado, não. Amém, igreja? Verdade é que nós não suportaríamos. Muitos não estão preparados para ser peneirado. Muitos têm títulos de pastor, de obreiro, de bispo, membros, anos e anos na igreja, mas se for peneirado, não passa na peneira. Não passa na peneira. Quem já peneirou areia já? Tem aquela, você está lá com areia velha já que você não usa, vou fazer um reboco, vou colocar um tijolo, mas eu tenho que limpar essa areia. Aí você pega uma peneira bem fininha, é ou não é? E aí você começa a peneirar, só vai passar para baixo o que? Areia boa, é ou não é? E a sujeira fica onde? E o que faz com a sujeira? Joga fora. Satanás queria peneirar Pedro. Satanás tem buscado tentar nos peneirar, porque muitos de nós não ia passar na peneira, ia ser lançado no inferno. Você está entendendo, sim ou não?
está dentro da igreja, não estamos falando com quem está chegando hoje. Estamos falando com pessoas que estão dentro da igreja. Estamos falando com obreiro, com pastores, com membros. Pessoas que se dizem de Deus, mas se for peneirada, vai ficar em cima com a sujeira. Porque ali tem mágoa, tem ódio, tem ressentimento, tem infidelidade. Você está entendendo, sim ou não? Então Satanás pede para peneirar Pedro. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus. Jesus diz: Pedro, você não é convertido ainda? Se o diabo tocar em você agora, você não é convertido, você vai se perder. Tem pessoas que estão na igreja, anos, mas se ela perdeu o emprego, não está convertida, sai da igreja. Amém, igreja? Se acontecer qualquer situação na vida dela, ela vai culpar Deus e vai se afastar porque não está convertida. Não vai entender. Você está entendendo, sim ou não? Passa por uma luta, uma aprovação que nem é tanta. A Bíblia diz que a nossa aprovação é leve e momentânea. Não chega nem aos pés da aprovação a qual Jó passou. E Jesus fala: Pedro, eu não permiti, roguei por você, intercedi por você, porque você não é convertido, para que você não perdesse a tua fé. Você não sabe o quanto que o Espírito Santo tem intercedido por nós, para que Satanás não tocasse na nossa vida, para que nós não se perdêssemos. Amém, igreja? E às vezes a pessoa, Satanás nem toca nela, ela já se perde. Imagina se Satanás tocasse. É ou não é? O problema do crente é que tudo é o diabo. Foi o diabo. E na verdade, o diabo não tem nada a ver com o problema dela. Mas é o que? Convencido. Amém, igreja? Jesus fala: quando você se converter, para você fortalecer os teus irmãos. Amém, igreja? É para isso que o Senhor Jesus nos trouxe, Deus nos trouxe nessa noite, para nos avisar: olha, estou te avisando, hein? Satanás tem pedido para peneirar a sua vida, mas eu não deixei, eu não permiti. Até porque a Bíblia diz que os que descem, o ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Amém, igreja? Mas ímpio dentro da igreja está assim, Amém, igreja? Dentro da igreja tem ímpio, dentro da igreja tem pecador, dentro da igreja tem facções. Que isso, pastor? Sabe o que é facções, né? Pessoas que criam grupinhos de fofoca, de picuinhas, blasfemar, difamar. Então, é pessoas que não estão convertidas. E o Espírito Santo está alertando: olha, eu estou te alertando, eu estou te dando uma oportunidade para você se converter. Amém, igreja? Mas a pessoa insiste ainda a achar: não, eu sou de Deus. O problema do ser humano é que ele nunca concorda que ele está errado. Nós temos esse defeito, é ou não é? Se alguém discordar do nosso pensamento, da nossa verdade, que nem sempre é verdade, não, mas essa é a minha verdade, sua verdade é de Deus, e a verdade de Deus. Amém, igreja? Então Deus, conhecendo o nosso coração, conhecendo o seu coração, seu pensamento, não permitiu que o diabo viesse peneirar, tocar na sua vida. Amém, igreja? Mas está nos avisando: olha, quando vocês se converterem mesmo, é para vocês fortalecer os que estão mais fracos. Mas Pedro andava com Jesus, Pedro até milagre fez nos tempos de Jesus, e agora Jesus está dizendo para ele que ele não era o quê? Convertido. Rapaz, o que tem de camarada convencido. Amém, igreja? O que tem, eu ficaria aqui, horas e horas. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus acabou de dizer para ele: rapaz, você não é convertido, você está perturbado ainda, rapaz. Não, Senhor, está amarrado. Só voltava a dizer: está amarrado em nome de Jesus, né? Senhor, está amarrado porque eu estou pronto. Se o Senhor for para a prisão, eu vou com o Senhor. Se o Senhor for morrer, pois eu morro com o Senhor. Mas eu não abandono a minha fé. Fogo de palha. Fogo de palha.
Essa que era a verdade. No calor da emoção, aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, pisa na cabeça do diabo, queima o diabo. Chega lá fora, a conversa é outra. Eu não é? Chega lá fora, a história é totalmente diferente. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Amém, igreja? Na igreja todo mundo é santo. Só lá fora que nós sabemos quem somos nós, sim ou não? Eu sei quem sou eu. Você sabe quem é você, é ou não é? Eu não sei quem é você. Mas será que Deus conhece nosso coração, sim ou não? Será que Deus conhece os nossos pensamentos, sim ou não? Uma coisa é eu passar para você. Eu estou passando aqui, ó. Eu estou transparecendo para vocês aqui, pastor, homem de Deus. Mas e aqui dentro? O que Deus fala para mim? O que eu sei a meu respeito? Porque eu sei a meu respeito. Você sabe a seu respeito, amém, igreja? E não cabe a ninguém apontar o dedo para você, dizer que você está certo ou errado. Deus faz isso por cada um de nós. Deus nos mostra onde estão nossos erros e a nossa falha, amém, igreja? E aí Pedro insiste: não, Senhor, eu estou pronto. Não, se o Senhor for para a cadeia eu vou junto. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Tudo fachada. Tudo o quê? Tudo fachada. É aquele crente que enquanto está bem, glória a Deus, aleluia. Enquanto está bem, todo mundo é de Deus. Quando começa a ir mal, é todo mundo do diabo, inclusive ele. Ah, eu me enganei. Ah, eu fiquei tanto tempo e me enganei e acabei, me desviei por isso e por aquilo. Diz assim, ó, versículo 41. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, e me conheces antes que o galo cante. Jesus falou: ó, Pedro, você está muito eufórico, você está muito exaltado com a tua fé, uma fé artificial, porque, amém, igreja? Existe a fé artificial. A fé artificial, uma hora ela vai acabar. É como o gás, né? Uma hora acaba. E a fé era artificial. Bastou surgir um problema que a fé dele o quê? Sumiu. Bastou surgir uma situação, é a fé artificial. É o milagre artificial. Amém, igreja? A pessoa sai daqui cheia de emoção, mas tudo artificial. E Jesus fala: olha, Pedro, eu garanto que você vai me negar hoje ainda. Hoje ainda você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Olha, eu digo sem medo de errar. Eu digo sem medo de errar que ainda hoje, nós podemos pecar contra Deus. Até meia-noite é hoje ainda, não é? Até meia-noite posso ir daqui, ó, porta fora, e negar Jesus. Quando você nega Jesus? Quando você deixa de crer na palavra de Deus. Quando você deixa de confiar na palavra de Deus. Lá no teu serviço, as pessoas olham para você, vê que você é diferente, mas ninguém sabe que você é evangélico. Ninguém sabe que você serve a Deus. E pergunta: poxa, você parece crente. Eu não, sou não. Mas pô, você não se mistura. Está na igreja, mas ainda não transpareceu. Diz que ama Jesus, mas ninguém sabe. Você está entendendo, sim ou não? É aquela relação que só ela e Deus sabe, ninguém mais sabe. E diz assim, ó, vai lá no versículo 54. Versículo 54. Versículo 54 diz assim, ó: Pedro nega Jesus. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro seguia da onde, igreja? Espera aí. Mas há pouco tempo Pedro dizia: Senhor, se o Senhor for preso eu vou junto, se o Senhor morrer eu morro junto. Pedro já está onde? Longe. Jesus foi preso e Pedro ficou lá de longe. Só o quê? Basta surgir uma situação na igreja, basta surgir uma fofoca na internet, que a pessoa: mas você não vem mais na igreja não? Não, estou acompanhando pela televisão, só de ir. Não, vou lá nada, vão me ver lá na igreja lá. Pessoa, meus amigos passando e me vendo eu na igreja, o que vão falar de mim? Ó, Pedro, Jesus foi preso e Pedro de longe, o quê? Só observando. O que outrora dizia: Senhor, se o Senhor for preso, eu vou preso com o Senhor.
Se o senhor morrer, eu morro com o senhor. E agora já estava se cumprindo o que o Senhor Jesus estava falando a ele. Amém, igreja? Então, prendendo, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entretanto, entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Olha só, agora já estava de longe, sentou um pouquinho mais perto para ver Jesus preso, acenderam o fogo para clarear um pouco. Uma mulher olhou para ele e falou: vem cá, você andava com ele, você era um deles. Mulher, eu nem conheço. Olha, tem pessoas que saíram da igreja já há muitos anos, sabia disso? Porém, a forma que ela anda, a forma que ela se expressa, tem tudo ainda de Deus na vida dela. Ela apenas negou a fé, mas os costumes não saíram dela. Então as pessoas passam por ela e falam: vem cá, poxa, você é diferente, você não é evangélico não, você não é crente não. Não, eu não. Tem vergonha de dizer, mas de fato por muito tempo esteve dentro da igreja, por muito tempo serviu a Deus. Um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, a gente pegou um ônibus e viajamos no mesmo banco, e eu falei para o rapaz, conversando com ele: rapaz, você parece que você é evangélico, você vai em alguma igreja? Ele abaixou a cabeça e: olha, pastor, eu já fui evangélico, eu nasci na igreja, mas eu me afastei. Eu falei: eu percebi, porque a forma que você fala, dá para ver que você é uma pessoa que... E a gente estava conversando da Bíblia e tal, e eu vi que ele entendia. Então você vê que fica, os trejeitos da pessoa, continua, e foi isso que essa mulher viu. A mulher viu que Pedro não era igual os romanos, não era igual o povo que estava ali. Era um povo, e Pedro, ele meio que parecia, a forma de falar, a forma de se vestir, como o Senhor Jesus. Amém, igreja? Porém, distante. Tem muitas pessoas que querem andar com Deus, mas estão distante. E diz assim, ó: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo, outro disse também: tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Amém, igreja? Quer dizer, cumpriu aquilo que o Senhor Jesus o quê? Havia dito, havia alertado a ele. Ó, Pedro, você não está pronto, você ainda não é convertido, você vai me negar, você vai se afastar de mim, as pessoas vão perguntar de mim, você vai dizer que não me conhece. Não, Senhor, não, eu vou com o Senhor até o fim. Então, versículo 61 diz assim, ó: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, Jesus. A terceira vez que ele negou, Jesus olha para ele. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diga glória a Deus. Só que esse chorou amargamente não foi para o fim de Pedro, não foi como Judas. Judas, quando ele traiu Jesus, Jesus diz: ó, vai e faz aquilo que você tem que fazer. Judas foi lá e traiu. Só que quando Judas traiu, o peso da traição foi tão grande que ele acabou se matando. Pedro negou. Amém, igreja? Pedro errou. Jesus havia alertado, avisado ele: ó, você não está convertido ainda, você vai me negar, você vai errar, você vai pecar, mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Então isso aconteceu. Pedro saiu dali e entendeu que Jesus era sim o Filho do Deus vivo, era o Salvador, e saiu dali, foi se fortalecer, foi buscar Deus. Muitas das vezes você erra, você pega contra Deus e você se afasta da igreja para sempre. Tem pessoas que às vezes cometem um erro, um pecado, e ela acha que para ela não tem mais saída. Você está entendendo, sim ou não? E não é isso que Deus quer.
Deus quer que você entenda que Ele está te alertando contra o pecado, contra a mágoa, contra o ódio, contra a infidelidade, que é para você se consertar, não para você se afastar de Deus. Diga glória a Deus. Ué, quem nos garante que nós vamos sair daqui para fora e não vamos pecar, não vamos errar? Amém, igreja? Porém, quando nós nos fortalecemos, nos convertemos de verdade, nós possamos também fortalecer os nossos irmãos. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Fica de pé em nome de Jesus.